O gerente do Ledor suava frio, enquanto a velha senhora jogava o prato de lagosta de 500 réis no chão. Incompetentes! Ela gritava numa língua que soava como pedras quebrando. Ninguém ousava respirar. Foi quando Clara, segurando apenas um pano de chão encardido, deu um passo à frente. O riso de deboche dos clientes ricos morreu na hora. Porque quando a faxineira abriu a boca, o que saiu não foi um pedido de desculpas. Foi a única coisa que faria a bilionária chorar na frente de todos. Era exatamente às 8h15 da noite, quando o som de porcelana francesa estilhaçando contra o piso de mármore fez o restaurante Ledor congelar. O barulho foi seco, violento, como um tiro em meio à sinfonia de talheres de prata e conversas sussurradas. O Ledor não era apenas um restaurante. Era o palco onde a elite de São Paulo ia para ver e ser vista. Um lugar onde uma garrafa de vinho custava mais do que o salário anual de quem lavava os banheiros. E naquela noite de terça-feira chuvosa, o palco estava prestes a desmoronar. No centro do salão, de pé ao lado da mesa mais cobiçada, a que ficava sob o lustre de cristal, estava Madame Yuki. Ela era uma figura minúscula, encolhida pela idade, mas emanava uma aura de poder aterrorizante. Vestia um kimono de seda negra que parecia absorver a luz ao redor. E seus cabelos brancos estavam presos num coque tão apertado que puxava a pele do rosto, acentuando seus olhos, que naquele momento queimavam de fúria. "Bacamon!" ela gritou. A voz era rouca, gutural, e carregava um sotaque que não parecia japonês moderno, mas algo antigo, áspero. Rogério, o gerente-geral, tremia visivelmente. Ele era um homem que se orgulhava de sua postura impecável e de seu terno italiano sob medida. Mas agora, o suor escorria por sua testa, estragando a maquiagem corretiva que usava para esconder as olheiras. "Madame, por favor." Rogério gaguejou, estendendo as mãos como se tentasse domar um animal selvagem. "Nós trocamos o prato 3 vezes. O chefe Pierre preparou pessoalmente o Wagyu A5. É a carne mais cara do mundo." Madame Yuki nem olhou para ele. Com um movimento rápido da mão, que ostentava anéis de jade e rubi, ela empurrou a taça de água importada. O líquido gelado voou, atingindo o peito do uniforme imaculado de Rogério. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Ninguém se mexia. O pianista parou no meio de um acorde de Chopin. A humilhação era palpável. Era o gatilho de injustiça imediata que fazia o estômago de qualquer um revirar. Um homem rico e poderoso sendo tratado como lixo por alguém ainda mais rico e poderoso. Mas a verdadeira injustiça não era essa. A verdadeira injustiça estava acontecendo a 3 metros dali, invisível aos olhos da elite. Clara estava de joelhos. Seu uniforme cinza de faxineira era 2 números maior que seu corpo magro, resultado de meses comendo apenas o resto do jantar da filha pequena para garantir que a menina tivesse almoço escolar. Clara segurava um pano encardido e um balde. Ela tinha sido chamada às pressas para limpar o vinho que outro cliente derrubara minutos antes, e agora estava presa no olho do furacão, incapaz de se levantar e sair sem chamar atenção. Ela sentia o cheiro do perfume caro de Madame Yuki, uma mistura de sândalo e algo metálico, brigando com o cheiro de desinfetante barato do seu balde 4. "Tragam-me alguém que entenda." Madame Yuki gritou novamente, agora em um inglês quebrado, batendo a mão na mesa. "Ninguém aqui tem honra. Ninguém aqui sabe servir. Isso é comida de porco." Rogério estava roxo. "Chamem a segurança." Ele sussurrou para o maître, entre dentes. "Tirem essa velha louca daqui antes que ela espante os investidores da mesa 7. Aquela foi a gota d'água 5. Clara viu o olhar de Rogério. Era o mesmo olhar de desprezo que ele lançava para ela todas as manhãs, quando revistava sua bolsa na saída, procurando por restos de comida roubada. Era o olhar de quem achava que o dinheiro comprava o direito de desumanizar os outros.
Mas Clara viu outra coisa também. Do seu ângulo baixo, de joelhos no chão frio, ela conseguia ver as mãos de Madame Yuki. Elas tremiam, não de raiva, de decepção. E por 1 milésimo de segundo, Clara viu uma lágrima solitária teimar em não cair do olho esquerdo da senhora. Aquela senhora não estava sendo apenas arrogante, ela estava desesperada. Ela estava procurando algo que o dinheiro do Ledor não podia comprar. Clara sentiu o coração bater na garganta. Ela sabia que não devia. A regra número 1 para a equipe de limpeza era: seja invisível. Se um cliente te vir, você falhou. Mas Clara conhecia aquela dor. A dor de estar em um lugar estranho, cercada de gente que não te entende, sentindo falta de casa. Sem pensar nas consequências, Clara se levantou. Seus joelhos estalaram. O som foi baixo, mas no silêncio mortal do restaurante pareceu um trovão. Rogério virou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados de horror ao ver a faxineira se aproximando da mesa principal. "O que você está fazendo?" Rogério sibilou, dando um passo para bloquear o caminho dela. "Volte para o buraco de onde saiu, Clara. Agora! Ou você está demitida antes de chegar na porta da cozinha." Clara parou. O medo gelou sua espinha. Ela precisava daquele emprego. O aluguel estava atrasado e o remédio de asma da Aninha tinha acabado ontem. Ser demitida agora seria uma sentença de morte. Mas Madame Yuki olhou para ela. Pela primeira vez, a bilionária desviou os olhos do gerente e focou na mulher de uniforme cinza e sapatos gastos. Foi um momento de contraste visual brutal 7. A seda negra e as joias contra o poliéster desbotado e as mãos calejadas de Cândida. Clara ignorou Rogério. Ela olhou no fundo dos olhos escuros de Madame Yuki, fez uma reverência lenta e profunda, muito mais baixa do que qualquer garçom havia feito naquela noite, e falou. Mas ela não falou em português, nem em inglês. "Uchinagu chiwawa karimasu ka, Oba-sama." "A senhora entende a língua de Okinawa, grande-avó?" A voz de Clara saiu baixa, mas firme. As palavras eram estranhas, melódicas, cortando o ar denso do restaurante como uma faca afiada. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais medo. Era choque absoluto. Rogério ficou de boca aberta, parecendo um peixe fora d'água. Os clientes das mesas vizinhas, que até então filmavam a confusão com seus celulares, esperando um escândalo viral de Karen rica, baixaram os aparelhos, confusos. Madame Yuki piscou. 1 vez. 2 vezes. A máscara de fúria em seu rosto rachou. "Nu! O quê?" A velha senhora sussurrou, a voz falhando. "Quem é você?" Rogério, recuperando o fôlego e a arrogância, avançou e agarrou o braço de Clara com força, cravando as unhas. "Eu sinto muito, madame," ele disse alto, tentando recuperar o controle da situação. "Essa mulher é da equipe de limpeza, ela tem problemas mentais. Vou tirá-la daqui agora mesmo. Segurança!" Ele puxou Clara com violência. O balde que ela segurava virou, espalhando água suja perto dos sapatos italianos dele. "Solte-a!" O grito de Madame Yuki foi tão potente que fez Rogério soltar o braço de Clara imediatamente, como se tivesse levado um choque. A bilionária se levantou. Ela era pequena, mas naquele momento parecia ter 3 metros de altura. Ela caminhou lentamente até Clara, ignorando a água suja no chão que manchava a barra do seu kimono de valor inestimável. "Você..." Madame Yuki tocou o rosto de Clara com a mão enrugada. Onde você aprendeu esse dialeto? Ninguém fala isso fora das Ilhas do Sul há 50 anos. Nem meus netos falam." Rogério estava pálido. Ele olhava de Clara para a madame, tentando calcular o tamanho do erro que estava cometendo. "É apenas uma coincidência, madame." Rogério tentou intervir, sorrindo nervosamente. "Ela deve ter visto em algum anime ou..." "Calhe a boca." Madame Yuki nem se virou para ele. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A humilhação de ter sido puxada como um animal ainda ardia em seu braço, mas a conexão com aquela senhora era mais forte. "Minha avó..."
Clara respondeu, voltando ao português, mas mantendo o tom respeitoso. Ela cantava para mim. Ela dizia que a comida não é só sabor. A comida é memória. E a senhora não está com raiva da carne. Clara olhou para o prato de wagyu A5 no chão. A carne está fria, Clara disse simplesmente. Um murmúrio de descrença correu pelo salão. O chefe Pierre, que tinha saído da cozinha para ver a confusão, ficou vermelho de indignação. Impossível! O chefe explodiu. Eu tenho termômetros a laser. Essa carne saiu da grelha a 54 graus precisos. Você é uma faxineira. O que sabe sobre alta gastronomia? Você come restos. A ofensa pairou no ar. Era a tentativa clássica de desacreditar o herói pobre 9. Clara não recuou. Ela respirou fundo, lembrando-se de quem ela era antes de a vida lhe tirar tudo. Não a temperatura do fogo, chefe, Clara disse virando-se para ele. Sua voz ganhou uma autoridade que não combinava com seu uniforme. A temperatura da alma. No dialeto de Okinawa, chamamos de nushigusui, o remédio da vida. Vocês serviram a carne em um prato de porcelana fria. O choque térmico roubou a gordura da carne antes mesmo de ela chegar à boca. Para um paladar treinado como o da Madame, isso não é comida, é plástico. Madame Yuki fechou os olhos e suspirou, um som longo e trêmulo. Nuchigusui. Ela repetiu a palavra como se fosse uma oração esquecida. Rogério riu, uma risada nervosa e escarninha. Isso é ridículo. Prato frio. Nós somos o Ledor. Ele se virou para os seguranças que acabavam de chegar. Levem-na, agora, e levem as coisas dela do armário. Ela não pisa mais aqui. Os dois seguranças, homens grandes de terno preto, avançaram para Clara. Se ela sair... A voz de Madame Yuki foi baixa, mas letal. Eu compro este prédio amanhã de manhã, demito todos vocês e transformo este lugar em um estacionamento público. Os seguranças pararam. Rogério congelou. O dono do restaurante, que assistia a tudo das câmeras de segurança em seu escritório, provavelmente estava tendo um infarto naquele momento. Madame Yuki olhou para Clara. Havia um brilho de desafio em seus olhos agora. A curiosidade pela reversão estava plantada 10. Você diz que eles erraram, disse a madame, testando Clara. Você diz que sabe o que é nushigusui. Falar é fácil, menina. Palavras o vento leva. A velha senhora apontou para a cozinha aberta. Se você sabe tanto, sirva-me. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Madame, isso é contra as normas sanitárias. Rogério gritou desesperado. Ela é a faxineira, ela limpa privadas. E você limpa o quê? Madame Yuki retrucou, olhando para a mancha de água no terno dele. A dignidade dos outros? Ela voltou-se para Clara. Você tem 10 minutos. Se me trouxer algo que meu coração reconheça, eu pagarei a conta de todos neste restaurante esta noite. Ela fez uma pausa dramática, olhando para os clientes ricos que a assistiam. Mas se você falhar, se for apenas uma charlatã buscando gorjeta, eu garantirei que você nunca mais consiga emprego nem para varrer calçada nesta cidade. Era um desafio impossível, uma situação limite. Clara olhou para as mãos calejadas. Ela não cozinhava profissionalmente há 5 anos. Desde a tragédia, desde o dia em que perdeu tudo e teve que fugir para São Paulo com a roupa do corpo e uma bebê no colo. As mãos tremiam? Sim, mas quando ela olhou para a cozinha, para as panelas de cobre brilhando, algo dentro dela acordou. Algo que estava dormindo sob camadas de tristeza e desinfetante. Eu não preciso de 10 minutos. Clara disse, desabotoando o avental sujo de faxina e deixando-o cair no chão, revelando uma camiseta branca simples por baixo. Eu preciso de 5. E preciso de água quente. Apenas isso. Ela caminhou em direção à cozinha. O chefe Pierre tentou bloquear a passagem, cruzando os braços enormes. Você não vai tocar na minha mise en place, ele rosnou. Clara parou a centímetros do rosto dele.
Ela ergueu o queixo. Seus olhos, geralmente baixos e submissos, agora tinham um fogo que fez o chefe hesitar. Saia da frente, Pierre, ela disse. Não foi um pedido. Ou eu conto para eles o que você realmente coloca no molho béarnaise para economizar manteiga. O chefe empalideceu. Seus olhos correram de um lado para o outro. Ele deu um passo para o lado, derrotado por um segredo que ninguém deveria saber. Clara entrou na cozinha. O mundo de luxo ficou para trás. Agora era só ela, o calor do fogão e uma memória. Enquanto ela pegava uma chaleira simples e ignorava os ingredientes caros, trufas, caviar, foie gras, Rogério sussurrava ao telefone, provavelmente chamando a polícia ou o dono. Na mesa principal, Madame Yuki esperava, batendo as unhas longas na toalha de mesa. "Quem é essa garota?" perguntou um cliente da mesa ao lado, um magnata do petróleo. Madame Yuki sorriu. Um sorriso enigmático, quase cruel. Alguém que acabou de cometer o maior erro da vida dela, ou o maior acerto da minha. Mas ninguém esperava o que estava por vir, Doze. Ninguém sabia que Clara não estava apenas preparando um chá ou um prato. Ela estava prestes a servir uma vingança, e enquanto a água fervia, Clara sabia de uma coisa que ninguém ali sabia. Aquela não era a primeira vez que ela cozinhava para a família de Madame Yuki. Ela pegou um pequeno frasco que guardava no bolso da calça, um tempero seco que trazia consigo como amuleto, e o cheiro que subiu quando a água tocou as ervas não era de comida. Era cheiro de mar, cheiro de uma ilha distante, cheiro de um passado que Clara tentara enterrar, mas que agora voltava para assombrá-la, ou salvá-la. 5 minutos. Sussurrou Rogério, olhando para o relógio Rolex. "Preparem a carta de demissão." E a viatura da polícia. Clara fechou os olhos e pela primeira vez em anos sorriu. O jogo tinha virado. Enquanto Clara entrava na cozinha, o salão do Ledor mergulhou em um tipo diferente de silêncio. Não era mais o silêncio do medo da explosão de Madame Yuki. Era o silêncio da curiosidade mórbida. Todos queriam ver o desastre acontecer. Rogério, com o rosto brilhando de suor e ódio, correu para o terminal de computador ao lado do bar. Seus dedos tremiam enquanto ele digitava a senha de administrador. "Vou acabar com ela!" Ele sibilou para o maître. "Vou puxar a ficha completa dessa mulher. Antecedentes criminais, dívidas, tudo. Quando a polícia chegar, quero entregar essa falsa chefe de bandeja. Ninguém humilha o gerente do Ledor e sai impune." Enquanto isso, dentro da cozinha de aço inoxidável, Clara se movia com uma economia de gestos que hipnotizou os cozinheiros da linha de base. Ela não corria, ela fluía. O chefe Pierre, ainda furioso, cruzou os braços, encostado na bancada de paz. Ele esperava ver Clara tropeçar, queimar o arroz, ou usar a faca de maneira errada. Ele esperava ver uma faxineira brincando de casinha. Mas o que ele viu o fez descruzar os braços lentamente. Clara não pegou o caviar, não pegou as trufas brancas. Ela foi até o fundo da despensa e pegou um saco de arroz japonês de grão curto, o tipo usado para as refeições dos funcionários, não para os clientes. Em seguida, tirou do bolso o pequeno frasco com o pó seco que trouxera de casa. "O que é isso?" perguntou um sous-chefe jovem, incapaz de conter a curiosidade. "Parece terra?" Clara não respondeu. Ela apenas despejou o pó na água fervente. Então aconteceu. Um aroma começou a subir da panela. Não era um cheiro complexo de molhos franceses reduzidos por horas. Era um cheiro primal. Um cheiro de mar profundo, de algas secas ao sol, de peixe defumado em madeira de cerejeira. Era um cheiro que não pertencia àquele restaurante de luxo em São Paulo. Era um cheiro que transportava. O aroma passou pelas portas duplas da cozinha e invadiu o salão. Um cliente da mesa 4, um crítico gastronômico famoso, parou de beber seu vinho. Ele franziu o nariz, farejando o ar como um cão de caça. "Isso é dashi?" ele murmurou. "Mas não qualquer dashi. Esse cheiro tem idade." Na mesa principal,
Madame Yuki, que estava de olhos fechados, massageando as têmporas, parou. Suas narinas se dilataram. A mão dela, pousada sobre a toalha de linho, se fechou em um punho. Ela conhecia aquele cheiro. Mas era impossível. Aquele ingrediente específico não existia no Brasil. Na verdade, mal existia no Japão moderno. É um truque, sussurrou Rogério, que voltara ao salão com um tablet na mão e um sorriso vitorioso no rosto. Madame, a polícia está a 5 minutos daqui. E eu acabei de descobrir quem ela é. A ficha dela é patética, mas ninguém o ouviu. Porque as portas da cozinha se abriram. Clara saiu. Ela não trazia uma bandeja de prata. Ela segurava uma tigela de cerâmica simples, escura e fosca, que ela mesma havia resgatado do fundo de um armário de louças antigas. Dentro havia apenas arroz branco, um caldo dourado translúcido e, por cima, uma única ameixa em conserva, umeboshi, que ela havia tirado de um pote esquecido na geladeira dos fundos. Era ochazuke, um prato de pobre, arroz com chá, comida de quem está doente ou de quem não tem nada mais na despensa. O contraste visual era gritante 22. Em meio aos cristais e talheres de ouro, aquela tigela simples parecia uma ofensa. Clara caminhou até a mesa. Ela não tremia mais. O suor em sua testa não era de medo, era do calor do fogão. Ela colocou a tigela na frente de Madame Yuki. Meshiagare, bom apetite, disse Clara suavemente. Rogério soltou uma gargalhada curta e cruel. Arroz com água? Sério? É isso que a grande chefe preparou? Madame, isso é um insulto. Ela está servindo restos para a mulher mais rica do Japão. O chefe Pierre apareceu na porta da cozinha, balançando a cabeça em desaprovação. Eu avisei. É comida de camponês. Não tem técnica, não tem sofisticação. É apenas água quente e arroz. Madame Yuki não se mexeu. Ela olhava para a tigela como se estivesse vendo um fantasma. O vapor subia, acariciando seu rosto. Com uma mão trêmula, ela pegou a colher de cerâmica. Ela levou o caldo à boca. O restaurante inteiro esticou o pescoço. O tempo pareceu parar. Madame Yuki engoliu. Ela fechou os olhos. E então uma lágrima desceu. Depois outra. E outra. A dama de ferro, que minutos antes gritava e jogava pratos, começou a chorar silenciosamente, os ombros tremendo. Rogério sorriu, certo de sua vitória. Está horrível, não é? Eu sabia. Queimou a boca da senhora. Seguranças, peguem essa... Cale-se, seu verme ignorante. A voz de Madame Yuki explodiu, mas desta vez estava embargada de emoção, não de ódio. Ela abriu os olhos e olhou para Clara. Não com raiva, mas com um espanto aterrorizado. O caldo, Madame Yuki sussurrou. Não é água, é katsuobushi de Yaeyama, o peixe defumado na madeira de mangue azul. Ela olhou fixamente para Clara. Meu pai era o único homem que sabia fazer essa defumação. A técnica morreu com ele há 10 anos. Ninguém mais tem esse ingrediente, nem nos melhores restaurantes de Tóquio. A velha senhora se levantou, derrubando a cadeira. De onde você tirou isso? Quem lhe deu isso? Responda! Era o momento da virada. A curiosidade pela reversão atingiu o pico 3. Clara manteve a cabeça erguida. Ninguém me deu, madame. Eu mesma preparei o peixe, há 12 anos, antes de sair da ilha. Um murmúrio de confusão correu pelo salão. 12 anos? Rogério zombou, consultando o tablet. Você tem 28 anos, Clara da Silva. Há 12 anos você era uma adolescente. E aqui diz que você nasceu no interior de Minas Gerais. Seu registro de trabalho diz que você nunca saiu do Brasil. Ele virou o tablet para os clientes verem. Ela é uma fraude, uma mentirosa compulsiva. O CPF dela é de uma ninguém. Clara fechou os olhos por um segundo. A dor do passado bateu forte. A necessidade de esconder quem ela era tinha sido sua única proteção por tanto tempo, mas a máscara tinha caído. Clara da Silva é o nome que eu comprei quando cheguei aqui fugida, Clara disse, sua voz ganhando uma força que fez o lustre de cristal parecer vibrar. Meu nome verdadeiro não importa mais.
Mas o que importa é que o katsuobushi precisa de 10 anos de maturação para atingir esse sabor. Eu o guardei. Era a única coisa que eu tinha do meu pai. Madame Yuki ofegou. Ela colocou a mão na boca. O peixe de Aeyama, a técnica perdida. Ela contornou a mesa e parou a centímetros de Clara, examinando o rosto da faxineira como se procurasse um mapa do tesouro. Ela olhou para as mãos de Clara, mãos ásperas, vermelhas de produtos químicos de limpeza. Mas então ela viu algo mais. No pulso direito de Clara, escondida sob o relógio de plástico barato, havia uma pequena cicatriz em forma de meia-lua. Madame Yuki agarrou o pulso de Clara e puxou o relógio. A cicatriz foi revelada. A marca da faca de ostra, Madame Yuki sussurrou, horrorizada. Você tinha 6 anos quando se cortou tentando ajudar na cozinha. Eu lembro do choro, eu lembro do sangue. A revelação atingiu o salão como uma bomba. Você... Madame Yuki recuou, chocada. Você não é uma faxineira. Você é Kaori. O nome pairou no ar. Estranho, poderoso. Kaori Takara, continuou a madame, a voz subindo de tom. A menina prodígio de Okinawa. A garota que ganhou a estrela Michelin aos 19 anos e depois desapareceu da face da terra. O crítico gastronômico da mesa 4 engasgou com o vinho. Kaori Takara? A lenda? Disseram que ela tinha morrido num incêndio. Disseram que ela se matou depois que o restaurante da família faliu. Rogério olhava de um para o outro, o cérebro incapaz de processar a informação. Isso é impossível. Ela limpa banheiros. Ela ganha um salário mínimo. Olhem para ela. Clara, ou Kaori, olhou para Rogério. O olhar dela era de uma tristeza infinita, misturada com uma dignidade inabalável. Eu limpo banheiros porque um prato de comida não se nega a ninguém. Mas a dignidade de uma mãe não tem preço, disse ela. Quando perderam meu restaurante, quando ele tirou tudo de nós, eu precisei fugir. Eu precisei virar ninguém para proteger minha filha. Ela se virou para Madame Yuki. Eu pensei que a senhora fazia parte daquilo. Eu pensei que a família Yuki tinha financiado a destruição do meu pai para comprar nossas terras. Madame Yuki negou com a cabeça, lágrimas correndo livremente agora. Não, nós procuramos você por anos. Nós nunca quisemos as terras. Nós queríamos o segredo do sabor. Nós queríamos proteger o legado. A velha senhora, uma das mulheres mais poderosas do mundo, fez algo impensável. Ela se curvou diante da faxineira, diante do restaurante inteiro, uma reverência completa de 90 graus. Um gesto de respeito supremo na cultura japonesa. Gomen Nasai, perdoe-me, soluçou Madame Yuki, por não ter protegido você, por ter deixado você cair tão baixo a ponto de ser tratada assim por homens sem honra. Ela se endireitou e virou-se para Rogério. O olhar dela mudou de tristeza para uma fúria gélida e assassina. Você chamou a polícia, gerente? Perguntou Madame Yuki. Rogério, pálido como papel, balançou a cabeça afirmativamente, incapaz de falar. Ótimo, disse ela. Porque quando eles chegarem você será preso. Preso? Por quê? Eu só estava protegendo o restaurante. Não. Madame Yuki apontou para o prato vazio de Clara e depois para a cozinha. Você será preso por violação das leis trabalhistas, por calúnia, e se eu tiver a minha vontade, por crimes contra o patrimônio humano. Porque fazer uma chefe desse nível limpar o chão é um crime contra a humanidade. Mas antes que Rogério pudesse responder, as sirenes soaram lá fora. As luzes azuis e vermelhas piscaram através das janelas de vidro do Ledor. Clara ficou tensa. Ela agarrou o braço de Madame Yuki. Madame, a senhora não entende. Eu não posso aparecer. Se ele souber que estou viva, se o homem que destruiu meu pai souber que Kaori Takara está em São Paulo, minha filha corre perigo. Madame Yuki segurou as mãos calejadas de Clara com firmeza. Quem é ele, Kaori? Diga o nome. Clara olhou para a porta de entrada, onde os policiais estavam entrando, seguidos por um homem alto, de terno cinza, que não parecia um policial.
Ele sorria. Um sorriso frio que Clara conhecia muito bem dos seus pesadelos. O sangue de Clara gelou. Ele está aqui, sussurrou Clara. O homem que destruiu meu restaurante. O dono deste prédio. A reviravolta final do capítulo. O antagonista não era Rogério. Rogério era apenas um fantoche. O verdadeiro monstro acabara de entrar em cena. E ele estava olhando diretamente para a faxineira. Bravo, Kaori, disse o homem, batendo palmas lentas enquanto caminhava pelo salão silencioso. Eu sabia que o cheiro daquele dashi traria você para fora do buraco. A presença daquele homem no salão do Ledor fez a temperatura cair 10 graus. Ricardo Vance não era apenas o dono do prédio ou um empresário de sucesso. Ele era um predador. Seu terno cinza impecável escondia a natureza de alguém que mastigava sonhos e cuspia falências. Para os clientes e funcionários, ele era o Sr. Vance, o magnata imobiliário. Para Clara, ele era a fumaça, o fogo, o fim. Quando ele bateu palmas, o som ecoou como estalos de madeira queimando na mente de Clara. De repente, o restaurante luxuoso de São Paulo desapareceu. Clara não sentia mais o cheiro do dashi que acabara de preparar. O cheiro que invadiu suas narinas foi o de borracha derretida e madeira antiga carbonizada. Flashback. Tóquio, 5 anos atrás. O pequeno restaurante Takarajima, no distrito de Ginza. Não era grande, mas tinha uma fila de 3 meses de espera. Kaori, Clara, estava na cozinha, sorrindo, segurando a pequena Aninha no colo enquanto provava um molho. Então, a porta dos fundos se abriu. Homens entraram. Não eram clientes, eram executivos com martelos. Eles não vieram comer, vieram despejar. Você assinou, Kaori, disse a voz de Ricardo, macia como veludo envenenado. As letras miúdas. A propriedade intelectual do seu caldo agora é da Vance Foods. E como você violou a cláusula de exclusividade servindo isso para a caridade? Bem, o contrato diz que tomamos tudo. Ela tentou lutar. Gritou. Mas então veio o fogo. Um acidente elétrico misterioso na mesma noite. Ela parada na calçada, segurando a filha, vendo o legado de gerações virar cinzas, enquanto Ricardo assistia da janela de sua limusine, assinando o seguro. Fim do flashback. Clara piscou, voltando ao presente. Seus joelhos cederam, mas Madame Yuki a segurou firmemente pelo braço. Kaori, a velha senhora sussurrou. Respire. Ricardo Vance parou diante delas. Ele ignorou Madame Yuki completamente. Seus olhos de cobra estavam fixos na faxineira. Vejo que a vida tem sido justa com você, Kaori, ele disse, apontando para o uniforme manchado de água suja e produtos químicos. De chefe estrela a limpadora de latrinas. Uma evolução interessante. Rogério, o gerente, vendo que o dono do prédio conhecia a faxineira, tentou se aliar ao poder maior. Sr. Vance, essa mulher é uma fraude. Ela invadiu a cozinha. Ela... Calha a boca, imbecil! Ricardo disse sem olhar para ele. Você não tem ideia de quem está na sua frente. Essa mulher é a única pessoa no mundo que sabe a fórmula química exata da fermentação do katsuobushi azul. Uma fórmula que vale, conservadoramente, 50 milhões de dólares. Um suspiro coletivo percorreu o restaurante. 50 milhões. Ricardo deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal de Clara. Você fugiu antes de entregar o caderno de receitas, Kaori. Você violou nosso contrato. Tecnicamente, cada respiro que você dá, cada prato que você faz, pertence a mim. Eu não lhe devo nada, Clara gritou. A voz saiu rasgada, cheia de dor acumulada. Você queimou meu restaurante. Você forjou aquela dívida. Eu fugi para salvar minha filha das suas ameaças. Ameaças? Ricardo riu, ajeitando as abotoaduras de ouro. Eu chamo de negociação agressiva. E falando na pequena Ana, ela deve estar grande. 7 anos agora. Estuda na escola pública do bairro da Liberdade, certo? Pega o ônibus das 3R sozinha. O mundo de Clara parou. Foi o golpe baixo.
Ameaça velada à criança, o gatilho de medo mais profundo que uma mãe pode sentir. Não ouse, Clara sibilou, tremendo incontrolavelmente. Não ouse chegar perto dela. Então pare com essa farsa, Ricardo disse, a voz endurecendo. Entregue a fórmula, agora. Escreva aqui mesmo, num guardanapo, e eu esqueço que você existe. Deixo você voltar para sua vida medíocre de faxineira. Caso contrário, bem, acidentes acontecem. Conselhos tutelares são acionados. Mães solteiras com histórico instável perdem a guarda muito facilmente neste país. Era uma situação sem saída, uma escolha moral impossível. Entregar o legado sagrado de sua família, a honra de seus ancestrais, para o homem que os destruiu, ou arriscar a segurança da filha. Clara olhou ao redor. Os clientes ricos olhavam com pena, mas ninguém se movia. Eles não iriam interferir. Ricardo Vance era poderoso demais. O chefe Pierre olhava para o chão envergonhado. Rogério sorria, vendo a desgraça alheia. Clara sentiu-se minúscula. A chefe lendária tinha desaparecido. Só restava a mãe aterrorizada, a faxineira pobre. Clara começou, a voz falhando. As lágrimas quentes escorriam por seu rosto, lavando a fuligem imaginária do incêndio. Eu só quero que minha filha fique bem. Ela olhou para Ricardo, derrotada. Vieu entregar. Você promete? Você nos deixa em paz? Clara, não. Madame Yuki apertou a mão dela. Não faça isso, é a sua alma. Minha alma não paga o aluguel, madame. Clara gritou, virando-se para a japonesa, explodindo em vulnerabilidade. Minha honra não protege minha filha de homens como ele. A senhora não sabe o que é passar fome. Não sabe o que é ter medo de não voltar para casa. Eu perdi. Eu perdi há 5 anos. Eu só esqueci de aceitar. A confissão crua silenciou o restaurante. Era a verdade nua e crua da pobreza confrontando o idealismo da honra. Clara pegou um guardanapo de linho da mesa. Ela pegou uma caneta do bolso do avental de Rogério, que não resistiu. Ela ia escrever, ia entregar o segredo. Ricardo sorriu, o sorriso do vencedor. Boa menina, sempre soube que você era razoável. A caneta tocou o tecido. A mão de Clara tremia tanto que a tinta formou um borrão. Foi nesse momento de escuridão total, quando a esperança parecia ter morrido, que um som cortou o ar. Não foi um grito, não foi uma sirene. Foi o som de madeira batendo no chão. Toc, toc, toc. Madame Yuki estava batendo sua bengala no piso de mármore, ritmicamente. Ela não olhava para Clara, ela olhava para Ricardo. Senhor, Vance, disse a madame, a voz baixa, mas vibrante como uma corda de violoncelo. O senhor mencionou a Vance Foods, uma subsidiária da Vance Global, correto? Ricardo olhou para a velha senhora com impaciência. Sim, vovó. Agora, se não se importa, os adultos estão negociando. Vance Global, Madame Yuki continuou ignorando o insulto, que tem uma dívida ativa de 400 milhões de dólares com o Banco Central do Japão, e cujo principal investidor, detentor de 60% das ações preferenciais, está ameaçando retirar o capital se a auditoria fiscal da próxima semana não for perfeita. O sorriso de Ricardo vacilou. Pela primeira vez, a arrogância trincou. Como você sabe disso? Esses dados são sigilosos. Quem é você? Madame Yuki soltou a bengala. Ela ficou de pé, sem apoio. Ela tirou um pequeno leque da manga do kimono e o abriu com um estalo seco. Você conhece meu sobrenome, rapaz? Yuki, mas acho que você não fez a lição de casa completa. Meu nome completo é Yuki Hideo. Ricardo empalideceu. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco físico. Hideo? Do Grupo Hideo? O conglomerado bancário? Nós somos donos da sua dívida, Sr. Vance, disse Madame Yuki, friamente. Nós somos donos do banco que financia o seu prédio. Nós somos donos da seguradora que pagou pelo acidente do restaurante da Kaori. Ela deu um passo à frente, colocando-se fisicamente entre Ricardo e Clara. O escudo protetor mudou de mãos.
Se você ameaçar a filha desta mulher mais uma vez, continuou a madame, ou se você tentar extorquir uma única gota de conhecimento dela, eu farei uma ligação. Em 5 minutos, suas ações valerão menos que esse guardanapo sujo. Em 10 minutos, a Receita Federal estará na sua porta. E amanhã de manhã, você estará pedindo emprego para limpar o chão que a Kaori acabou de limpar. O silêncio no restaurante era absoluto. Era a reversão de poder suprema 6, a justiça poética sendo servida fria. Ricardo abriu a boca, fechou. Ele olhou para os policiais, que agora pareciam muito interessados em ouvir o que a velha senhora tinha a dizer. Ele olhou para Clara. O medo mudou de lado. Isso não acabou. Ricardo rosnou, mas sua voz não tinha força. Ele ajeitou o terno, tentando recuperar alguma dignidade, e se virou para sair. Vamos ver o que seus advogados dizem sobre quebra de contrato. Vá, Madame Yuki ordenou, apontando para a porta como se enxotasse um cão sarnento. E não ouse pisar na minha cidade novamente. Quando Ricardo saiu, praticamente correndo, a tensão no ar se dissipou, substituída por uma onda de choque e admiração. Mas Clara não estava olhando para a porta. Ela estava olhando para o guardanapo em sua mão. Ela não tinha escrito a fórmula. Ela largou a caneta. Ela olhou para as próprias mãos. Mãos que limparam sujeira por anos. Mãos que cozinharam para reis. Mãos que protegeram sua filha. Ela começou a chorar. Não o choro contido de antes, mas um choro de libertação. Um soluçar profundo, vindo do estômago, de quem segurou o mundo nas costas por tempo demais. Madame Yuki se virou para ela. A dama de ferro abriu os braços. E na frente de toda a alta sociedade de São Paulo, a bilionária japonesa abraçou a faxineira brasileira. Acabou, minha menina, sussurrou Madame Yuki no ouvido de Clara, enquanto acariciava seus cabelos despenteados. O pesadelo acabou. Você não precisa mais fugir. Clara se agarrou à seda do kimono, sujando-o com suas lágrimas e com a poeira de seu uniforme. Ela sentiu o cheiro de lavanda e chá verde da madame, cheiro de segurança. Eu não sei como recomeçar. Clara soluçou. Eu esqueci como ser Kaori. Eu só sei ser a faxineira Clara. A faxineira Clara é uma guerreira, disse Madame Yuki, afastando-se para olhar nos olhos dela. Mas o mundo precisa da chefe Kaori e eu preciso de um jantar decente. Madame Yuki sorriu, enxugando as lágrimas de Clara com o polegar. Aquele ochazuki estava divino, mas eu ainda estou com fome. E tenho certeza de que esses clientes aqui... Ela gesticulou para o salão lotado, onde todos olhavam com reverência. Pagariam qualquer preço para provar a comida da mulher que derrotou o Ricardo Vance. Clara olhou para o salão. O chefe Pierre estava chorando. Ele tirou seu próprio toque blanche, o chapéu alto de chefe da cabeça. Lentamente, ele caminhou até Clara. Madame, Pierre disse, a voz trêmula. Chefe Kaori, eu não sou digno de amarrar seu avental. Mas se a senhora permitir, seria uma honra ser seu sul-chefe esta noite. Ele estendeu o chapéu branco imaculado para ela. Era o convite para a transformação, o chamado para retomar seu lugar de direito. Clara olhou para o chapéu, olhou para a cozinha. O medo ainda estava lá, mas algo maior tinha nascido. A esperança. Ela pegou o chapéu. Quando ela o colocou na cabeça, a postura dela mudou. As costas se endireitaram. O queixo ergueu-se. A faxineira desapareceu. A lenda voltou. Pierre, disse Kaori, sua voz firme e clara ecoando pela sala. Aumente o fogo. Vamos servir o jantar. A cozinha do Ledor nunca tinha visto aquilo. Por anos, aquele lugar operou como uma fábrica militar. Fria, silenciosa, movida pelo medo do chefe Pierre e pelos gritos de Rogério. Mas, no instante em que Clara ajustou o chapéu branco sobre os cabelos presos, a atmosfera mudou. Não houve gritos, não houve pânico, houve música. Pierre, disse Clara, amarrando o avental limpo com um nó firme nas costas. Esqueça o cardápio impresso.
Esqueça as espumas de nitrogênio e as decorações que não servem para comer. O que temos na câmara fria que está perto de vencer? Pierre piscou, confuso. A pergunta violava todas as regras da alta gastronomia. Chefe, temos caixas de tomates orgânicos que estão feios demais para a salada. Temos aparas de peixe que iriam para o lixo. E raízes de mandioca que chegaram com casca grossa demais. Clara sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Perfeito. Vamos fazer um banquete com o que vocês chamam de lixo. Ela bateu palmas uma vez. O som foi suave, mas todos pararam. Escutem todos. Hoje nós não cozinhamos para impressionar. Cozinhamos para curar. O tema da noite é Motainai, o sentimento de pesar pelo desperdício. Vamos usar tudo. Vamos honrar cada vida que se tornou alimento nesta cozinha. As próximas 2 horas foram um borrão de movimento coreografado. Clara não comandava. Ela regia. Ela se movia entre as estações, provando molhos, ajustando o sal, ensinando cortes. Não corte a cebola com raiva. Ela sussurrou para um jovem auxiliar que chorava com os vapores. A faca sente seu humor. Corte com respeito e ela não fará você chorar. No salão, a expectativa era elétrica. Os clientes, que antes olhavam para seus relógios e celulares, agora esticavam os pescoços em direção às portas da cozinha. O cheiro mudou. Saiu o cheiro estéril de ar-condicionado e entrou o aroma de alho dourando no azeite, de coentro fresco, de gengibre e tucupi, uma fusão proibida entre o Japão profundo e o Brasil visceral. Quando os primeiros pratos saíram, não eram obras de arte minimalistas em pratos gigantes, eram travessas fumegantes. Comida que pedia para ser compartilhada. Para a mesa do magnata do petróleo, Clara enviou um risoto de arroz japonês com caldo de tucupi e aparas de lagosta. Para o casal que brigava na mesa do canto, ela enviou uma sopa reconfortante de miso com mandioquinha. A reação foi instantânea. O silêncio cerimonioso do restaurante de luxo foi quebrado. Não por pratos caindo, mas por sons de talheres batendo nos pratos, por suspiros de satisfação, por risadas. Pierre, que serviu pessoalmente à mesa de Madame Yuki, voltou para a cozinha com os olhos marejados. Chefe Kaori, ele disse, a voz embargada, eles estão limpando os pratos com o pão. No Ledor, ninguém nunca limpou o prato com pão aqui. Diziam que era falta de educação. Clara parou de picar a cebolinha. Ela olhou para Pierre. O homem arrogante de 2 horas atrás tinha desaparecido. Em seu lugar, havia um cozinheiro que lembrava por que tinha escolhido aquela profissão. A verdadeira educação, Pierre, é não deixar nada no prato, respondeu Clara. Quando o cliente limpa o prato, ele está dizendo obrigado ao animal, ao agricultor e ao cozinheiro. É a maior honra que podemos receber. Pierre assentiu, absorvendo a lição como uma esponja. Ele olhou para as cicatrizes nas mãos de Clara, marcas de anos de trabalho duro, e sentiu uma vergonha profunda de suas próprias mãos macias. Ensine-me, pediu ele humilde. Ensine-me a cozinhar com a temperatura da alma. Enquanto a cozinha entrava em harmonia no salão, Madame Yuki observava tudo. Ela já tinha terminado sua refeição, mas não arredava o pé. Ela via a transformação acontecendo diante de seus olhos. O restaurante frio e pretensioso tinha se tornado em uma noite uma casa. Mas havia algo que Madame Yuki precisava fazer. Ela pegou seu celular e discou um número que não usava há anos. Alô? Atendeu uma voz sonolenta do outro lado do mundo, em Tóquio. Presidente Yuki, acorde o conselho, ordenou Madame Yuki, sua voz recuperando a autoridade de aço, mas agora temperada com um propósito novo. Quero cancelar a aquisição do hotel em Dubai. Temos um novo projeto, prioridade absoluta. Vamos investir em talentos invisíveis.
Ela desligou e olhou para a porta da cozinha. Ela via Clara trabalhando, rindo com a equipe, suja de farinha, viva. Madame Yuki sentiu um peso sair de seus ombros, um peso que ela carregava desde a morte de seu marido. Ela tinha encontrado uma herdeira, não de sangue, mas de espírito. O serviço terminou à meia-noite. O último cliente saiu, não sem antes apertar a mão de Clara. Algo inédito. As gorjetas deixadas nas mesas eram astronômicas, mas ninguém da equipe falou em dinheiro. Eles estavam embriagados de algo melhor, orgulho. Clara sentou-se num banquinho no canto da cozinha, exausta. A adrenalina estava baixando e a realidade voltava. Suas pernas doíam. Ela pensou em Aninha, que estava dormindo na casa da vizinha. O medo da manhã seguinte tentou se instalar. E amanhã? A voz da insegurança sussurrou. Isso foi um conto de fadas. Amanhã você volta a ser a faxineira. Não ouse pensar nisso, disse uma voz. Madame Yuki entrou na cozinha. O som de sua bengala no piso era agora familiar e reconfortante. Ela trazia 2 xícaras de chá verde. Ela estendeu uma para Clara, e num gesto que fez toda a equipe de limpeza, que espiava pela porta, prender a respiração, Madame Yuki puxou um caixote de legumes e sentou-se ao lado da ex-faxineira. Uma bilionária e uma trabalhadora braçal, sentadas em caixotes, bebendo chá. "O que você fez hoje, Kaori?" começou Madame Yuki. "Clara", corrigiu ela suavemente. Kaori era a menina que queria estrelas Michelin. Clara é a mulher que cozinha para alimentar. Eu gosto mais da Clara. Madame Yuki sorriu. "Pois bem, Clara, o que você fez hoje não foi apenas cozinhar. Você exorcizou este lugar. Ricardo Vance construiu este prédio com dinheiro sujo e ambição vazia. Você o limpou com... no Shigusui." Clara soprou o chá quente. "Eu só queria que parassem de gritar. Eu não gosto de gritos. Minha filha, ela se assusta com gritos." A menção da filha fez os olhos de Madame Yuki brilharem. "Aninha, certo? 7 anos." Clara assentiu tensa. "Ela é tudo o que eu tenho. Tudo o que eu fiz, cada banheiro que limpei, cada humilhação que engoli, foi para que ela nunca precisasse saber o que é fome." Madame Yuki colocou a mão sobre a de Clara. "Ela nunca mais saberá. E você também não. Mas eu não vou lhe dar dinheiro, Clara." Clara olhou para ela surpresa. "Não? Não. Dinheiro acaba. Caridade humilha." Madame Yuki olhou ao redor da cozinha. "Eu vou lhe dar uma sociedade." Clara quase derrubou o chá. "Sociedade? O grupo Ridel vai comprar este imóvel amanhã. As papeladas já estão sendo preparadas pelos meus advogados, enquanto o Sr. Vance provavelmente tenta fugir do país." Madame Yuki falou como se estivesse discutindo a previsão do tempo. "O Ledor deixa de existir hoje. Quero abrir um lugar novo. E quero que você seja a dona de 50%. Clara negou com a cabeça, atordoada. "Madame, eu não tenho capital. Eu tenho dívidas. Eu tenho o nome sujo no Serasa. Você entra com o talento, com a alma e com a gestão. Eu entro com o dinheiro e a proteção política." Madame Yuki foi firme. "Mas tem uma condição." O coração de Clara acelerou. Sempre havia uma condição. O mundo não dava nada de graça. "Qual condição?" "Que este restaurante não seja apenas para quem pode pagar 500 alhos num prato", disse Madame Yuki. "Quero que você crie um sistema. Para cada jantar de luxo vendido, uma refeição de mesma qualidade deve ser servida para quem não pode pagar. Quero que você use essa cozinha para treinar mulheres como você, mães solteiras, refugiadas, as invisíveis. Ensine a elas o que seu pai lhe ensinou." Clara sentiu as lágrimas voltarem. Não de tristeza, mas de uma esperança tão forte que doía no peito. Aquilo não era apenas um emprego, era um propósito. Era a chance de transformar sua dor em cura para outras. "Yuimaru!" sussurrou Clara. "O quê?" perguntou a madame. "Yuimaru é uma expressão de Okinawa.
Significa espírito de cooperação, cuidar uns dos outros. Clara sorriu e pela primeira vez parecia jovem novamente. Eu aceito, Oba-sama. Madame Yuki riu. Oba-sama? Cuidado, ou vou começar a agir como sua avó e criticar seu corte de cabelo. As duas riram. Foi um som que selou o destino daquele lugar. De repente, a porta dos fundos da cozinha se abriu. Um segurança entrou parecendo hesitante. Com licença, madame. Dona Clara. Tem gente lá fora. A essa hora? Estranhou Pierre. Já fechamos. Não são clientes para jantar, explicou o segurança. É que alguém postou um vídeo da senhora humilhando o gerente e depois cozinhando. Viralizou, tem milhões de visualizações. E tem uma multidão lá fora querendo ver a cozinheira de ouro. Clara e Madame Yuki se entreolharam. Parece que a estreia será mais cedo do que pensávamos, disse a madame, levantando-se com a ajuda da bengala. Eu não estou pronta, disse Clara, alisando o uniforme que, apesar do avental limpo, ainda era o de faxineira por baixo. Olha para mim. Madame Yuki segurou o queixo de Clara e a fez olhar para o reflexo numa bandeja de prata. Eu vejo uma rainha. Agora vá lá e mostre a eles. Clara respirou fundo. Ela pensou em Aninha, pensou em seu pai. Pensou em todas as mulheres que limpavam o chão naquela cidade enquanto sonhavam com algo mais. Ela tirou o avental, mas manteve o chapéu de chefe e, estranhamente, manteve as botas de borracha de faxina. Vamos, Pierre, disse ela. Traga café, se eles vão esperar, vamos tratá-los bem. Clara caminhou em direção à porta da frente. Quando ela abriu as portas duplas de vidro, o flash das câmeras a cegou momentaneamente. Havia repórteres curiosos e pessoas comuns. Um silêncio caiu sobre a multidão quando viram a mulher de chapéu de chefe e botas de faxina. Alguém gritou, é ela, a chefe que calou o magnata. Aplausos começaram. Tímidos no início, depois estrondosos. Clara não acenou como uma celebridade. Ela fez o que sabia fazer de melhor. Ela se curvou, uma reverência de respeito e gratidão. Naquela noite, Clara não voltou para a casa de ônibus, mas também não aceitou a limusine da madame. Ela pediu um táxi. Antes de entrar, ela olhou para a fachada do Ledor. Ela já conseguia ver o novo nome brilhando ali. Não seria um nome francês, seria Nushigusui, o remédio da vida. Mas o que Clara não sabia era que sua história estava apenas começando a ecoar. O vídeo não tinha viralizado apenas no Brasil. Em Tóquio, em Nova York, em Paris, chefes e críticos estavam assistindo. E, mais importante, em favelas e cortiços, pessoas que tinham perdido a esperança, estavam olhando para a tela do celular e pensando, se ela conseguiu, eu também posso. O legado estava nascendo. E seria muito maior do que um restaurante. Um ano se passou desde a noite em que o prato de lagosta foi atirado ao chão. Se você caminhasse hoje pela rua Oscar Freire, notaria algo estranho. Onde antes havia o letreiro dourado e excludente do Ledor, agora havia uma fachada de madeira rústica, cercada por um jardim vertical de ervas aromáticas que invadiam a calçada com cheiro de manjericão e xiço. O nome na porta era simples, Nutigusui. Mas a verdadeira mudança não estava na placa, estava na fila. Às 7 da noite, a fila dobrava a esquina, e nela, algo inédito acontecia na alta sociedade paulistana. Um CEO de banco, vestido com um terno de R$ 10.000, conversava animadamente com um estudante de escola pública que usava tênis remendados. Uma senhora da elite, coberta de diamantes, segurava o lugar para uma gari que acabara de sair do turno. Não havia área VIP. Não havia reservas para amigos do dono. No Nushigusui, a única moeda que garantia a entrada era o respeito. Dentro da cozinha, o ritmo era intenso, mas parecia uma dança. Clara, agora conhecida mundialmente como Chef Kaori, embora sua equipe a chamasse carinhosamente de mãe, estava finalizando um prato. Ela não usava mais o uniforme cinza largo.
Usava um dolman branco, feito sob medida, mas com um detalhe. A barra das mangas era feita do tecido de seu antigo uniforme de faxineira. Para eu nunca esquecer de onde minhas mãos vieram, ela dizia sempre que alguém perguntava. Ela tocou o sino de serviço. Mesa 12, o Chazuki da Esperança, sai agora! Quem pegou o prato não foi um garçom treinado na Europa. Foi Maria, uma mulher de 45 anos que até 6 meses atrás vivia em um abrigo para vítimas de violência doméstica. Suas mãos, antes trêmulas de medo, agora equilibravam a bandeja com orgulho. Sim, chefe. Maria sorriu, e o sorriso dela iluminava mais que o lustre de cristal, que Clara manteve, mas rebaixou para ficar mais perto das pessoas, menos intimidado. O sistema que Madame Yuki e Clara criaram era revolucionário e simples. O jantar suspenso. O cliente rico pagava o dobro. Não porque era obrigado, mas porque o cardápio explicava. Ao pagar este preço, você financia o jantar completo com vinho e sobremesa, de alguém que precisa de nushigusui, remédio para a alma, mas não pode pagar. E eles pagavam. Pagavam com alegria, porque no nushigusui a comida tinha gosto de redenção. Naquela noite, o restaurante estava vibrando com uma energia especial. Era o aniversário de 1 ano da reabertura. Clara saiu da cozinha e foi para o salão. Aplausos espontâneos irromperam. Ela cumprimentou as mesas, abraçou clientes antigos e novos. Ela parou na mesa 1, a mesa de honra. Lá estava Madame Yuki. Ela parecia mais velha, mais frágil fisicamente, mas seus olhos brilhavam com uma juventude travessa. Ao lado dela, desenhando em um caderno com lápis de cor profissionais, estava Aninha, agora com 8 anos, vestindo um mini dolman. "O desenho está bom, Obasama?" perguntou Aninha, mostrando o papel para a bilionária. Madame Yuki ajustou os óculos. "A composição está excelente, Aninha, mas falta um pouco de ousadia. Use o vermelho. A vida precisa de coragem." Clara se aproximou e beijou a testa da filha e depois a mão da madame. "A casa está cheia, madame. Batemos o recorde de refeições solidárias hoje. 350 jantares doados." Madame Yuki sorriu, satisfeita. "Eu disse que funcionaria. A generosidade é contagiosa, Clara. As pessoas só precisam de uma desculpa para serem boas. O Ledor dava a elas uma desculpa para serem arrogantes. O Nushigusui dá a desculpa para serem humanas." De repente, o som da televisão no bar, que geralmente ficava muda, exibindo paisagens do Japão, chamou a atenção. Alguém aumentou o volume. Era o noticiário local. E no escândalo imobiliário que chocou o país, o ex-magnata Ricardo Vance foi visto hoje cumprindo sua pena de serviço comunitário. A imagem na tela mostrava Ricardo. Ele não usava mais ternos italianos. Ele usava um colete laranja neon. Ele segurava uma vassoura e varria a sarjeta de uma avenida movimentada. Ele parecia 10 anos mais velho, curvado, derrotado. O restaurante ficou em silêncio por um momento. Era a justiça poética em sua forma mais pura. O homem que humilhava quem limpava agora era obrigado a limpar para pagar sua dívida com a sociedade. Pierre, que estava ao lado de Clara, soltou um suspiro. "O mundo gira, chefe. O mundo gira." Clara olhou para a tela. Ela não sentiu prazer, não sentiu vingança, ela sentiu paz. "Que ele aprenda", disse Clara baixinho. "Que ele aprenda que todo trabalho é digno. Talvez varrer o chão ensine a ele o que o dinheiro nunca ensinou." Ela desligou a TV mentalmente e voltou-se para o que importava. "Atenção, pessoal!" Clara bateu palmas, chamando a atenção do salão. "Hoje não estamos celebrando apenas o sucesso do restaurante. Estamos celebrando o futuro." Ela fez um gesto para a cozinha. As portas se abriram e uma fila de 12 mulheres entrou. Eram as alunas da primeira turma da Escola de Alquimia Social Kaori Takara. Havia mulheres de todas as idades, cores e origens.
Algumas eram ex-presidiárias buscando uma segunda chance. Outras eram refugiadas que não falavam português, mas falavam a língua dos temperos. Todas usavam dolmans brancos impecáveis. Quando eu caí, disse Clara, a voz embargada, eu achei que estava sozinha no fundo do poço, mas descobri que o fundo do poço tem uma mola, e essa mola se chama oportunidade. Ela caminhou até a primeira aluna, uma jovem chamada Beatriz, que tinha cicatrizes de queimadura nos braços e um talento natural para a confeitaria. Beatriz criou a sobremesa de hoje. Mousse de cupuaçu com crocante de sésamo negro. Clara anunciou. E ela acabou de receber uma oferta de emprego para chefiar a confeitaria de um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro. O salão explodiu em aplausos. Beatriz chorou, escondendo o rosto nas mãos. Clara a abraçou forte. Vá e brilhe, minha menina. E nunca, nunca deixe ninguém dizer que você não pertence àquele lugar. Você conquistou seu espaço. Foi nesse momento de triunfo coletivo que Madame Yuki se levantou. Ela bateu a bengala no chão, pedindo silêncio. Mesmo frágil, ela comandava o ambiente como uma imperatriz. Há um provérbio em minha terra, disse Madame Yuki, olhando para a multidão diversa. Ishariba Shode. Significa, uma vez que nos encontramos, somos irmãos. Ela olhou para Clara. Eu passei a vida construindo impérios de dinheiro, prédios, bancos, navios, coisas frias, coisas que o tempo destrói. Ela fez uma pausa e seus olhos marejaram. Mas isso aqui, ver uma mãe recuperar sua dignidade, ver uma jovem sem futuro tornar-se uma artista, isso é o único império que vale a pena. Ela tirou do pescoço um colar simples, com um pingente de jade antigo, e o colocou no pescoço de Aninha. Este restaurante não é mais meu, Clara. Eu passei minha parte das ações para o nome da Ana hoje de manhã. Clara engasgou. Madame, isso é justiça, cortou a madame sorrindo. E é também minha aposentadoria. Eu decidi que vou passar meus últimos anos viajando. Quero visitar as plantações de cacau na Bahia. Quero ver de onde vem a comida. Quero viver. Ela segurou o rosto de Clara com as duas mãos. Você me salvou, Kaori. Aquele Ochazuki me acordou de um sono de tristeza que durava 20 anos. Você me devolveu o sabor da vida. Clara não conteve as lágrimas. Ela abraçou a mulher que tinha sido sua fada madrinha, sua mentora, sua segunda mãe. Obrigada, Oba-sama, por tudo. O jantar seguiu noite adentro. Não como um serviço comercial, mas como uma festa de família gigante. Histórias foram compartilhadas. Contratos de negócios foram fechados entre garfadas, mas com uma ética diferente. E nas redes sociais, a história continuava a se espalhar. O vídeo original de Clara cozinhando tinha agora 50 milhões de visualizações, mas os comentários tinham mudado. No começo eram, nossa, que humilhação! Ou, bem feito para o gerente. Agora, os comentários eram, comecei um curso de culinária por causa dela. Contratei uma ex-detenta para minha empresa hoje. Ela é a melhor funcionária que tenho. Fui jantar lá e paguei uma refeição para um morador de rua. Comemos juntos. Ele se chama João e é professor de história desempregado. Conseguimos uma entrevista para ele na escola do meu filho. O impacto tinha se multiplicado. A dor de uma mulher tinha virado a cura de milhares. Quando a última luz foi apagada, muito depois da meia-noite, Clara, Aninha e Madame Yuki estavam na porta do restaurante, esperando o carro. A rua estava deserta e silenciosa, lavada por uma chuva fina típica de São Paulo. Clara olhou para o reflexo na vitrine. Ela não via mais a mulher assustada que escondia o rosto. Ela via uma líder, uma mãe, uma lenda. Mãe? Chamou Aninha, sonolenta, encostada na perna de Clara. Oi, meu amor. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Clara sorriu, passando a mão nos cabelos da filha. Não, meu amor, você vai ser muito melhor, porque você não vai precisar fugir. Você vai começar do topo. Madame Yuki abriu o guarda-chuva e cobriu as duas. Vamos,
O amanhã nos espera. E ouvi dizer que o café da manhã na minha casa vai ter pão de queijo com receita secreta mineira. Receita da minha avó, riu Clara. As três caminharam juntas pela calçada molhada, sob a luz amarela dos postes. 3 gerações, 3 mundos que colidiram e criaram algo novo. E assim, a história da faxineira que calou o restaurante mais rico do país não terminou. Ela se transformou. Deixou de ser uma história sobre humilhação e vingança. Tornou-se uma lenda sobre o poder incontrolável da dignidade humana. Porque, no fim das contas, Clara provou que não importa o quanto tentem sujar seu uniforme ou apagar seu nome. Se você tiver no Shigusui no coração, o remédio da vida, o amor pelo que faz, você sempre, sempre será a dona da mesa. E você? Qual é o talento que você está escondendo por medo? Talvez esteja na hora de limpar a poeira, levantar a cabeça e servir o seu melhor prato para o mundo. Porque a mesa está posta e o mundo está faminto por verdade.